Olá, seja bem-vindo, bem-vindo que está aqui no meu canal Meditação e Espiritualidade. Meu nome é Marcos, também sou conhecido no Brasil e aqui em Portugal por Jorge André, mas prefiro Marcos. E estou a gravar o terceiro vídeo desta série, desta playlist de vídeos relacionado com o tarô e a jornada da alma. Então, o tarô que eu estou utilizando como referência é o Radiant Rider-Waite Tarot, ok? Então, esse é o terceiro vídeo desta série, é a parte 3 desta série. Então, já falei até o número 11 do arcano 0, só arcanos maiores, ok? Esta série é só dos arcanos maiores. Então, já falei do arcano 0, que é o louco, até o arcano 11, que no caso do Rider-Waite é a justiça. Então, hoje vamos dar continuidade. Então, nós vamos ter agora o arcano o dependurado, que é o arcano 12 do tarô. Então, agora aqui a alma, ela tem que aprender a ver ambos os lados de uma mesma situação. Quer dizer, é como se nós estivéssemos diante de um espelho, né? E agora nós temos a nossa face refletida. Ou então, melhor ainda, neste caso, seria como nós termos uma moeda. Uma moeda tem o lado que é chamado de cara e o lado que é chamado de coroa, né? Se eu olhar apenas um lado, eu vou ter apenas as impressões daquele lado. E aquele lado vai estar representando algo para mim, né? Se eu virar a moeda, eu vou ter outras impressões da mesma moeda e que vão repercutir em outras coisas dentro de mim. Então, no momento que eu consigo, né, como foi lá na justiça, o aprendizado da alma, que é o louco nesta viagem, né? A alma é o louco nesta viagem, né? Como foi dito lá no primeiro vídeo, quando eu falei sobre o louco. Então, o louco é a nossa alma que está fazendo esta viagem pelos 22 arcanos maiores do tarô. Então, lá na justiça, a alma deveria, né, ter aprendido ou deve aprender a olhar os prós e os contras de uma situação e pesar na balança. Aqui no dependurado, ela deve realmente perceber e colocar a sua imaginação para funcionar, para ela realmente sentir, né? Porque lá na justiça não é sentir. Na justiça é ponderar, é avaliar, é analisar, é usar o racional, que é a representação da espada da justiça. Tá? Não colocar o emocional nessa história. Aqui no dependurado, ela pode usar o emocional, como também ela pode e deve utilizar a intuição. Por isso que o dependurado ali, ele tem aquela auréola, né, dourada ao redor da cabeça. Quer dizer que ele é orientado e conduzido pelo espírito. Certo? Se você não sabe o que eu estou falando, volta lá e começa a assistir os vídeos desta série desde o primeiro, ok? Então, aqui no dependurado, então a alma ela precisa perceber os dois lados da mesma moeda para ela poder sentir esses dois lados desta mesma moeda, desta mesma situação, desta mesma circunstância, e a partir dali ela perceber se realmente é este caminho que ela quer seguir ou não. Se isso realmente faz parte do seu aprendizado ou não. Se isto realmente tem a ver com os planos, os objetivos, as metas que ela tem ou não. Certo? Aqui, o dependurado é justamente aquele momento em que nós nos deparamos com situações na nossa vida que nós temos que perceber se é este o caminho que eu quero continuar ou não. Certo? Mas, principalmente, no caso do dependurado, é ver os dois lados da mesma situação e não ser parcial. Né? Aqui, o dependurado ele faz o papel do árbitro, ou juiz de futebol,
Ele não pode estar defendendo nenhuma equipa, nenhum time, como se diz no Brasil, né? Não pode. Tem que ser imparcial. Ele vai usar as regras para ambas as equipes, para que o jogo ele flua dentro de campo com equilíbrio, harmonia, sem haver anarquia, brigas, conflitos, discussões e até mesmo, né, pancadaria, como se diz. Então, as regras são para isto. E aqui o dependurado tem que valer-se destas regras. Por que eu estou falando em regras? Porque veja só, a posição do dependurado ali está mostrando, por exemplo, com as pernas, o número 4, que de uma certa forma, neste ângulo, está relacionado com o planeta Júpiter. E Júpiter é regras. Júpiter era o pai dos deuses também dentro do panteão dos deuses gregos. Também era. E dos deuses romanos. Então, Júpiter, no caso, é expansão, mas também são regras, são leis, porque como pai, ele é de orientar. Então ele tem que olhar através das regras, através das ordens, através dos ditames, né, da sociedade, o que é que está de acordo, o que não está. Olhar os dois lados da moeda. Né? E, ao mesmo tempo, veja, as mãos dele estão presas atrás das costas, né, a princípio, e formando um ângulo que é um triângulo. E esse triângulo está falando dos 3 chakras superiores, ou o triângulo superior, né, que tem a ponta, o vórtice para cima, né, representando uma pirâmide, que está falando que a comunicação, a visão e a orientação tem que vir de cima, certo? Para iluminar aquilo que está embaixo. É a posição que ele está. É a posição invertida. Certo? E a outra questão é que o dependurado, a alma agora nesse momento, tem que aprender a se colocar no lugar do outro, né? Então, seja em todo relacionamento nós temos que aprender a fazer isso. Caso contrário, todos os relacionamentos serão um fracasso, seja de amizade, colegas de trabalho, empregado e patrão, patrão e empregado, seja de romance, seja familiar, todos os relacionamentos vão ser um fracasso. Por quê? Se eu não me coloco no lugar do outro, como é que eu vou perdoar o outro verdadeiramente? Como é que eu vou ser grato pelo outro? Como é que eu vou valorizar o outro pelo papel que ele representa na minha vida? Muitas vezes quando as pessoas dizem assim, nós temos muitos mestres na nossa existência, são mestres positivos e mestres negativos. Negativos não é mal, não estou colocando como mal, são negativos. Tem aqueles que vêm a nos ensinar, tem aqueles que vêm para aprender com a gente e tem aqueles que vêm contribuir e colaborar conosco no sentido de desenvolvimento. A maioria das pessoas fogem dos mestres que vêm para ensinar. E quando eu estou falando de mestre, não estou falando apenas de mestre filosófico, mestre espiritual, mestre religioso, mestre disso ou daquilo. Estou falando de pessoas, de convívio com pessoas. Né? Então, quando aparece alguém que vem ensinar para você a ser uma pessoa compassiva, que vem de compaixão, uma pessoa solidária, uma pessoa que consegue compreender o lado do outro, entender o outro, né? De uma certa forma, exercer um apoio, um conforto, dar um momento, vamos dizer assim, de paz para aquela pessoa, não. Você só quer para você. O outro que se lixe. Né? O outro está me incomodando, o outro está me... Então, o que é que você aprendeu até agora dentro da tal espiritualidade que todo mundo enche a boca para dizer? Entende? Se na prática não é isto, você foge das situações, foge das pessoas, quer ficar em casa, em paz, sem confrontar com ninguém, sem entrar num grupo para você conviver com outras pessoas, conversar com outras pessoas, trocar informações, como foi o caso de uma pessoa que veio consultar comigo e disse que, eu não quero passar por situações de vexame, situações em que as pessoas, elas
isto, elas aquilo. Ah, eu não quero, mas eu quero encontrar alguém, eu quero ter uma relação. Será que eu vou conseguir? Eu disse, olha, amiga, você vai ter que se sujeitar. Vai ter que se sujeitar. Se você quer encontrar alguém para se relacionar em forma afetiva e amorosa, você vai ter que se sujeitar, caso contrário, não vai encontrar. Não fique esperando que o príncipe encantado vai vir num cavalo bater na sua porta. Você vai ter que participar de grupos, vai ter que conversar com pessoas, vai ter que conviver com pessoas dentro do grupo. E quando surgir alguém que lhe atrai, que lhe chama atenção e que essa pessoa demonstra estar interessada em você, você vai ter que se sujeitar a conversar com essa pessoa e, de repente, até numa possibilidade, marcar um encontro com ela. E se ele disser no outro dia que não gostou ou não disser nada e desaparecer, olha, faz parte. Ou você é obrigado a entrar numa loja e comprar tudo que está lá? Não. Que eu saiba, não. Você não é obrigado a nada, a princípio. Não é? A nada, a não ser que você comprou um carro, você é obrigado a seguir as regras e as leis do carro. Olha o dependurado aí de novo. Entendeu? Olha a justiça lá na carta 11. É isso. Mas agora você é obrigado a entrar num centro comercial e comprar alguma coisa? Não. Você é obrigado a entrar numa loja dentro do centro comercial? Não. Então, a mesma coisa, você tem que dar para outra pessoa a mesma liberdade dela escolher ou não ficar com você, estar com você, manter-se com você. Caso contrário, está havendo aqui uma tirania. Ah, eu quero que todo mundo seja queridinho comigo. Porque se não for queridinho comigo, eu vou sofrer, eu vou... porque isso, porque aquilo, porque eu vou me sentir mal. Amiga, faz parte do processo de se desenvolver, de superar as mágoas, de superar os rancores, de superar as coisas que fazem você vítima das circunstâncias, das situações, se sentir vitimizada. Faz parte. Enquanto não quiser isto, esquece, é melhor ficar sozinha mesmo. É melhor ter cachorro e gato, periquito e passarinho, porco, galinha. Porque caso contrário, não vai dar certo. Não vai dar certo, nem comece. Então, o dependurado está dizendo isto. O dependurado ele está intimamente relacionado com a mitologia nórdica, onde o Odin, se eu não estou em erro, né? Ele, como castigo, né, ficou nesta posição e debaixo da cabeça dele tinha uma poça de água, que quando ele olhava, ele se enxergava nela, era como um espelho. E certo dia, através dessa iluminação, né, que foi o trabalho que ele foi fazendo dentro dele, ele recebe as runas, que são símbolos, né, que tem alguma coisa espiritual como mensagem para a humanidade e ensinamento para a humanidade e um outro caminho para o autoconhecimento, porque as runas elas são objetivas naquilo que elas dizem, naquilo que elas respondem, colocando principalmente a responsabilidade da vida nas mãos da própria pessoa. As runas são assim mesmo, bem objetivas e bem diretas. Eu sei porque eu já trabalhei com runas. Então é isto. E se você que está assistindo esse vídeo acha interessante essa questão que eu falei agora das runas e gostaria que eu trouxesse aqui conteúdo sobre esse assunto, que eu acho fantástico, maravilhoso, coloque aqui nos comentários que você quer. Coloca lá. Eu quero saber mais sobre runas. Ou então só escreve a palavra runas, que aí eu vou saber. Consoante o número de pessoas que colocarem o seu comentário sobre esse tema runas, então eu vou fazer conteúdo. Caso contrário, não vale a pena. Não vale a pena, certo? Então, é isso. O próximo processo do louco, né, da nossa alma, é a morte. Claro que não quer dizer que só numa idade avançada é que a pessoa vai ter essa presença da morte na sua vida, né? Claro que não. Com certeza, ao longo de uma existência, a nossa alma
ela depara-se com essa questão, né? É a morte de um familiar, é a morte de um amigo, é a morte de pessoas dentro da sociedade, dentro do mundo, né? Em meio à humanidade, independente dos motivos disto, né? Então, a alma vai se deparar com isto, vai perceber isto, né? Puxa vida, vê só como o nosso corpo, ele é frágil a tal ponto que a gente pode simplesmente perder a vida até com um grão de arroz, né? Ou com uma massa, né, feita de farinha ou de milho, que a pessoa põe na boca, aquilo entala na garganta ou dentro do, né, entra pela traqueia, né, e pode causar a morte por asfixia. Tá? Então, a questão é, o nosso corpo é um corpo frágil, né? Qualquer coisa pode derrubá-lo, como a gente está vendo na atualidade, né? Uma questão de uma coisa microscópica que você não enxerga a olho nu, que entrando em contato com o seu corpo, vai dizimar com ele e você acaba vindo a morrer por sequelas, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Então, a alma, ela tem que perceber que neste mundo material, neste mundo físico, nada é permanente. Nada é permanente. E a alma tem que entender que ela não é o corpo e que o corpo não tem que viver eternamente. Não tem que viver eternamente, porque não é para viver eternamente o corpo físico. A alma, sim, ela é para viver eternamente. E o espírito, muito mais eterno ele é. Então, a alma, ela, nesse momento, ela tem que perceber que tudo passa por um processo de mudança, que é transição. Assim como a alma transitou do plano espiritual, vamos colocar assim de uma forma generalizada, do plano espiritual para o plano material, ela um dia vai transitar de alguma forma, por algum motivo, ela vai transitar novamente do plano material e voltar para o seu verdadeiro lar, sua verdadeira condição, que é o outro lado, que é o plano espiritual. Falando de forma generalizada. Plano espiritual de forma generalizada, ok? Então, essa é a primeira coisa que a alma precisa aceitar e ter consciência que é assim, certo? A outra questão que a morte está falando é da mudança das coisas. Nada como é permanente, tudo passa por processos de transformação e mudança. O bebezinho, quando nasce, para ele se transformar numa criança, o bebê tem que morrer, entre aspas, dentro dele, para ele ser agora uma criança. Aí ele vai entrar para a pré-adolescência, a criança morre dentro dele e ele passa a ser um pré-adolescente, que é uma transição, um período de transição entre a criança e a infância e agora o período dele entrar para a adolescência. Entrou na adolescência, o pré-adolescente, aquele que estava em transição, tem que morrer. Caso contrário, ele não está completo. E aí entra o pré-adulto. Então ele sai da adolescência e entra por um período de transição entre a adolescência e o pré-adulto. Para ele atingir o adulto com 21 anos, em outras palavras, né? A gente considera, a lei considera com 18, né? Já com 18, mas é 21 anos, né? Então, agora ele já é um adulto, 21 anos, certo? Pela lei, se esse jovem está na universidade, os pais podem, não são obrigados, podem contribuir, colaborar com este jovem até os seus 25 anos, financeiramente, materialmente, etc. Podem, não são obrigados, porque ele já tem 21 anos. Não confunda as coisas. Ah, mas é meu pai, não interessa. Não interessa. Se você é adulto, você tem que assumir que é adulto. Se você é criança, então assuma que você é criança. Certo? Mas adulto é adulto. Então, você assumiu que é adulto, você chegou na idade de adulto, tem que assumir que é adulto. Não pode continuar querendo manter-se na transição
de adolescente para adulto, né? E nem querer permanecer na condição de adolescente. Você já tem 21 anos. Certo? E isso é a natureza. Porque se você estivesse lá na natureza, a natureza não ia chegar para você e dizer assim, ah, coitadinho, né? Coitadinho, olha, coitadinho. Não mesmo. Olha, meu amigo, vai. Ah, vai. Ah, mas eu não me sinto em condições. Não, vai. Devido ao nosso lado egoísta, seja da parte dos pais, que geram apego e dependência emocional dos filhos, ou dos filhos que geram apego e dependência emocional dos pais, é que está essa bagunça aí. É que passa a existir essa bagunça toda. Entende? Porque se a coisa fosse verdadeiramente séria, como é no plano espiritual, não estaria bagunçado. Não estaria. Porque até o próprio Estado ia chegar e ia colocar, não, 21 anos, filhinho, vamos se mexer. Ah, vamos se mexer. Não, mas o meu filho, não, senhora, deu, você já cumpriu o seu papel, agora é ele que tem que fazer. Entende? É assim que deveria ser. Não é porque você não contribui para que seja, porque você não quer que seja assim. Entende? Porque você não quer que seja assim. Porque o ego em você não quer que seja assim. Só que aí depois, conflitos, reclamações, né? Oh, esse cara, olha só. Não é? Aí dizem que é preconceito. Teve gente que veio dizer que era preconceito. Tem gente aí preconceituosa, que um homem com 40 anos que vive com os pais não é homem, não é um homem que deve levar a sério. Não deve ser levado a sério mesmo. Não deve ser levado a sério. Não deve mesmo. Não deve. Não deve. Não importa se ele tem um bom caráter, se ele é um cara exemplar. Isso não importa. Não deve não ser levado a sério. Não deve. Porque a própria natureza mostra que não é assim. A própria natureza mostra. E você vai contra a natureza, vai se dar mal. A própria natureza está mostrando isso. Entende? Meu amigo. As coisas, elas não têm conversa. A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, porque para nós é interessante e porque para nós, para o nosso ego é legal. Mas que nós estamos a infringir as regras e as leis cósmicas e da natureza? Estamos. Claro que estamos. Claro que estamos. Pode ter certeza disso. Entende? Não adianta. E aqui também, nessa questão da morte, é isto que eu estava falando agora. Chegou depois de uma certa idade, que assumiu que é adulto, depois vem o processo que é a transição desse adulto para a velhice ou ancianidade, né, que é o ancião. Então aí muita gente entra em conflito, muitas mulheres e muitos homens entram em conflito com a velhice, né, porque não querem envelhecer, não querem aceitar o envelhecer, não querem aceitar as limitações, não querem aceitar, não estou dizendo que vai ficar parado, sentado ali, eu sou um pobre coitado porque agora eu sou velhinho, não é isso que eu estou falando, mas você tem que aceitar a sua condição. Tem que aceitar a sua condição. Por quê? Porque aquele outro que existiu dentro de você, com todo aquele potencial, todo aquele vigor, não existe mais. Não existe mais. Entende? Tem que aceitar. Não estou dizendo jogar-se a um canto em cima de uma cama e esperar a morte chegar. Não é isso que eu estou falando. Mas que existem certas condições, certas limitações, existem. Vamos trabalhar para que seja menos desconfortável essas limitações e estas novas condições físicas desse corpo? Vamos, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Ok? Sem problema nenhum. Vamos fazer sim. Isso é o correto.
Mas não acreditar que agora nós vamos fazer de tudo para que o corpo permaneça 100%, para que a morte não venha. Não, isso é impossível, meu amigo. Isso é impossível. Isso é impossível. Tem gente que entra para o caminho do veganismo pensando nisso. Medo da morte. Não é por consciência de animal, não é por consciência disto, não é por... Não, é pelo medo da morte. Isso não é ter consciência. Não é. Não é. Entende? Tudo tem que ser pelo crivo da consciência e não por questões do ego. Não por questões do ego. E depois, obviamente que vai chegar aquele momento então, que é o momento derradeiro, né? Onde termina a passagem da alma por este plano material, por este plano físico. O anjo da morte se apresenta, vem e faz o corte do cordão de prata, ou fio de prata, ou ponte de Antacarana, que liga esta alma ao corpo energético, e aí depois então vai para o cemitério o corpo físico, o corpo energético e a personalidade dessa pessoa. É as três coisas que vão para o cemitério. A alma segue o seu caminho, vai passar por um período de dissociação da última existência, ficando dentro dela as experiências que ela viveu a nível psicológico e emocional, mas não mais associado a quem foi filho, a quem foi mulher, a quem foi marido, a quem foi pai, a quem foi mãe, aquilo que foi família, o país que viveu, dissocia-se. Dissocia-se. Então, ao passar certo período de tempo, isso vai depender do nível de apego desta alma, do nível de dependência desta alma com a vida terrena, com as pessoas da vida terrena, vai depender do tempo que isso vai levar, e ela é dissociada daquela existência que teve, para ela poder estar livre para seguir à frente. Caso contrário, ela não vai conseguir seguir em frente. Se você que está num caminho de espiritualidade não aceita isso que eu estou a lhe dizer, então você tem alguma coisa errada no seu caminho de espiritualidade. Há muito ego aí nessa história. Entende? Mas a coisa tem que ser assim. Caso contrário, você volta para uma existência, lembrando de tudo aquilo que você viveu na outra, você não vai conseguir se adaptar a esta, vai ter dificuldade. Como já aconteceu com algumas crianças, que aí ela quer ter contato com a antiga família dela e a família nova. E agora? Se a criança ela tem verdadeiramente um bom processo de desenvolvimento espiritual, ela vai conseguir conciliar uma coisa com a outra e saber colocar cada uma no seu devido lugar. Caso contrário, o ego vai bagunçar isso aí. Vai bagunçar. E vai haver conflitos entre a família antiga e a família nova. Não apenas conflito entre as duas famílias, mas o conflito principalmente dentro dessa criança. E agora, quem é realmente meu pai? Quem é realmente meu pai? Entende? Eis o perigo de muita gente querer fazer regressão sem estar preparada. E o pior, fazer regressão com um terapeuta despreparado. Porque ele leva a pessoa a ver o que aconteceu lá atrás, ou ele vê e diz para a pessoa o que aconteceu lá atrás, mas ele não dá solução para aquilo que aconteceu lá atrás. E nem conduz a pessoa a resolver o que aconteceu lá atrás, o que ficou lá atrás. Esse é o perigo. Isso é que não deve acontecer. Mas tem gente aí que realmente se diz espiritual, mas na verdade é só um bando de curioso, que aí vai fazer essas terapias aí, depois fica com a mente toda confusa, e aí bota a culpa no terapeuta. Não, a culpa é tua, porque foi tu não estava preparado para isso. Não estava preparado? Então se prepare melhor, pesquise melhor, estude melhor as coisas. Se meter em buraco por curiosidade, se ficar entalado, meu filho, o problema é teu.
Não é do terapeuta e não é do buraco. É tu. Então, a gente tem que estar imbuído das coisas. Então, você quer fazer uma regressão? Ok. Conversa com esse terapeuta. E depois, o que vai acontecer? Depois, olha, não sei. Não sabe? Então pronto, não quero fazer regressão. Porque se ele não vai dar continuidade com você, não vai lhe dar um suporte para você compreender bem aquilo que você viu, ou aquilo que ele disser que viu, porque o correto é você ver, não é ele ver por você. Mesmo que ele diga, olha, eu vi isto, você tem que ir lá para ver. Porque aquilo pertence a você, faz parte de você. E é ali que você vai aprender alguma coisa. Eu perdi o medo da morte quando eu vi a minha morte em outras existências. Aí eu tomei noção, consciente mesmo, que a morte não existe. Agora, só dizer que a morte não existe intelectualmente, quero ver quando chegar a sua hora. Quero ver quando chegar a sua hora. Eu quero ver. Porque o intelecto, ele aceita tudo e qualquer coisa. Entende? Agora, a consciência é diferente. Consciência é você viver, você sentir na pele que realmente você está morrendo, que realmente está havendo esse desligamento e que não vai ter volta. E que não tem volta. E você vê os que estão ao redor e você não pode voltar. Entende? E essa é que é a diferença. Entende? Então eu nem quero ver isto. Sim, você não quer ver por causa do apego, por causa da pena. Isso é coisa de ego. Agora, você ver para você perder o medo da morte, para você perceber que a morte não existe, a sua consciência continua viva, que é a sua alma continua viva. Entende? A única mudança é que você não pode ser mais tangível para a maioria das pessoas, você não pode mais tocar verdadeiramente as pessoas e nem elas tocarem você. Essa é a única diferença. Mas você continua existindo. Continua vivo, melhor dizendo. Existindo não, porque a existência é material, né? Vamos colocar as coisas bem certinhas no seu... os pingos nos is, né? Então essa é a questão do arcano 13 dentro da caminhada da alma. O próximo arcano é o 14, que é a temperança. A temperança está falando para a pessoa, e eu acho que eu errei na acentuação. Acho que sim, depois eu vou confirmar. Temperança. Eu acho que eu errei na acentuação, tá? Cometi essa gafe, desculpe. A temperança. Então, a temperança está falando justamente o que significa temperar alguma coisa, né? É aquilo que está em excesso, passar por um outro processo para buscar o meio termo. Isto é temperança, né? Então, o ferro é temperado na água, né, para ele voltar ao seu estado normal. Então ele é colocado no fogo, onde ele vai amolecer e o ferreiro vai trabalhar o aço para moldá-lo. A partir disso, ele coloca na água, que é a temperança, para ele voltar a uma certa temperatura, onde ele vai estar firme. Isto é o trabalho com o aço, certo? Então, a mesma coisa acontece dentro de nós. Nós temos que temperar a nossa personalidade e as nossas características. Caso contrário, elas vão ser exacerbadas pelo ego e aí nós vamos perder a cabeça. Entende? Então, uma pessoa que não tem temperança ao comer, ela come desprovidamente ou ela se priva do alimento. Porque não tem temperança. Uma pessoa que não tem temperança sexual, ela vai buscar muitos parceiros sexuais, ou ela vai querer sexo a toda hora, ela vai se masturbar várias vezes ao dia e várias vezes a semana, ou então ela vai abdicar totalmente da sexualidade por olhar para isso como algo pecaminoso, sujo, etc, etc, etc. São dois extremos. Tem que trazer para o meio.
Isto é temperança. Está entendendo? Por esses dois exemplos, eu acredito que você conseguiu entender o que é temperança. Por isso, do anjo, aqui no caso representado, ele está com um pé na água e um pé na terra. Temperança, equilíbrio. Equilíbrio. Você vê que ele tem duas taças, né? E de uma taça para outra ele fica vertendo um líquido. O que é isto? É o compartilhar. Então eu compartilho aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudo, aquilo que eu conheço, aquilo que eu experienciei com você. Então nós nessa troca vamos nos temperando, equilibrando, harmonizando, buscando o meio termo para a gente poder conviver em harmonia e equilíbrio. Mesmo que você não concorde em tudo que eu digo, mesmo que eu não concorde em tudo que você diz, mas a gente procura manter um equilíbrio. Isto é o aprendizado que a alma tem que ter dentro da família. É o primeiro aprendizado que a alma tem que ter dentro da família, a temperança entre pai e mãe. A temperança entre o pai e a mãe e a família do pai e a família da mãe, entre os avós, a temperança. A temperança depois desse pai e dessa mãe no convívio com a sociedade, temperança. Entende? Esse é a primeira aprendizagem da alma, que deve ser feito desde a infância até chegar no adulto, que aí ele vai viver essa temperança com o parceiro, com a parceira, e na família que ser constituída. Caso contrário, é isso que você está vendo aí fora, dentro dos relacionamentos, dentro das famílias. E agora, com a situação que o mundo está a passar, esse choque é maior, esse conflito é maior. Aonde havia harmonia e equilíbrio, se essa harmonia e esse equilíbrio eram reais, eram verdadeiros, foi construído entre todos, vai permanecer. Vai haver alguns deslizes, que é normal. Agora, aquela falsa harmonia, aquele falso equilíbrio que existia, vai ser totalmente desmascarado. E aí deu. Dizer que ama aquela pessoa porque só está com ela no fim de semana, no domingo, vamos colocar assim, e durante a semana mal enxerga outra pessoa, agora, nesse período que está aí, se tem que ficar 3, 4, 5 dias com aquela pessoa dentro de casa, a máscara cai. A máscara começa a cair. E teve gente que chegou, o meu relacionamento era fantástico e maravilhoso, agora está essa coisa, tudo isso devido a essa situação. Não mesmo, minha amiga, você que não queria ver. Você preferia estar num estado de sonho, de ilusão e de fantasia, para não cair na realidade, que aquilo ali já estava uma porcaria, já estava uma M. Mas você não quer admitir, não queria admitir, agora está estancado, escancarado na sua cara. O que você vai fazer? Vieram várias pessoas consultar comigo com essa história. Cheguei, tá, mas e aí? O que você quer? Pois é, agora eu não sei, eu acho que eu vou me separar. Vai se separar? Então não quer construir nada, não quer consolidar nada, não quer resolver nada. Mas não sei o quê. Se você quer resolver, eu me coloco à disposição para lhe dar apoio. A maioria não veio. A maioria não veio para reclamar que a relação estava mal, para reclamar que o marido não sei o quê, para reclamar que a mulher não sei isso e aquilo. Vieram 500. Mas para fazer um trabalho para resolver a situação e fazer com que o relacionamento entrasse em harmonia e equilíbrio, olha, dá para contar nos dedos de uma mão quantas pessoas vieram. E aí vai me dizer que a sociedade está melhor? Vai me dizer que a sociedade e que a humanidade está mais espiritualizada? Pelo amor de Deus! Quem quer viver no mundo da carochinha e da fantasia e da Alice no País das Maravilhas pode continuar. Pode continuar. Porque não é essa a realidade. Sinto muito. Sinto muito. Eu estou lhe dizendo de experiência própria e diária. Não é só de um dia ou 2 ou 3 da semana ou do mês. É diária. Diária. Experiência diária.
diária. Tem gente aqui que vem consultar comigo, que eu chego e digo assim, olha, se você ama realmente essa pessoa, você tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, você tem que aprender a conhecer a outra pessoa, como eu já falei, né, numa outra carta anterior. Você tem que isso, tem que aquilo, papapá. Ah, não, eu não estou para ir para isso, não estou para ir para isso. E você vai me dizer que essa pessoa ama o outro? Se um mês depois ou 15 dias depois vem aqui consultar comigo para perguntar sobre outra pessoa, tem que se tratar. Para entender o que eu estou falando? Hoje em dia, a maioria das pessoas não quer saber dessa história de temperança. Quer saber é do momento, é do prazer do momento. É isso que está querendo saber. Olha, se essa pendrive aqui já rendeu o que tinha que render, olha, bota para um canto, eu não quero saber mais. É assim que está. É assim que está. E vai ficar pior. Eu estou lhe dizendo que vai ficar pior. Estou lhe dizendo isso. Entende? Estou lhe dizendo isso. Ninguém quer compartilhar verdadeiramente nada com ninguém, na maioria das vezes. A não ser que ganhe alguma coisa em troca. Caso contrário, não está compartilhando e não vai querer mais compartilhar. Entende? Essa é a espiritualidade? Puxa, legal, né? Fantástico. Entende? Olha o que o sol está mostrando dentro dessa carta. Tem uma coroa. Se você quer ser rei da natureza, se você quer reinar junto com o universo, você tem que ser rei de si próprio. Tem que primeiro ser rei de si próprio. Tem que assumir essa postura desse anjo. Que o anjo é o próximo estágio do homem verdadeiro. Caso contrário, é animal racional. Não é homem. Homem é um anjo. As asas é uma simbologia. Tá bem? É nesse sentido. Próximo caminho da alma, ou próximo estágio que a alma tem que aprender, é o diabo. O diabo não é mau. O problema é como nós usamos esse diabo. Por isso que eu coloquei a alma e o poder. Certo? O fato de você querer ter poder não é mal. O que importa é a intenção desse poder. Qual é a intenção que você tem em querer ter o poder? E quando eu estou falando de poder, não é apenas poder material, poder financeiro, poder de influência. Não, é poder espiritual também. Tem muitas pessoas que querem desenvolver poderes espirituais, capacidades mediúnicas. Para quê? Para que você quer desenvolver isso? Para quê? Qual é o intuito que você tem? Para esfregar coisas na cara dos outros? Para você ficar famoso? Para ter fama? Para ter sucesso? Para ir para a televisão? É esse o objetivo que você tem? Isso é ego. E o diabo é o ego. O diabo está representando o ego na sua forma mais distorcida de Deus. Esse é o diabo. Que a Igreja Católica pintou, né, daquela forma, com chifre, com rabo comprido, que na ponta tem lá como se fosse uma seta, com cascos nas patas, né, nos pés, cor vermelha. Né? Toda essa simbologia é para mostrar as paixões, as necessidades, as coisas da vida material, aquela coisa carnal, né, que é sangue. O vermelho é sangue, é carne. Carnal. Entende? Essa é a simbologia. Então, quando o ego está em supremacia no comando da alma através da personalidade, é isto que é. Nós somos diabos. Somos diabos. Porque nós queremos viver, é o carnal, é o sangue, por isso a cor vermelha. Entende? É aquela coisa da paixão, é aquela coisa das energias, é aquela coisa das emoções à flor da pele, do vermelhidão da raiva, do rancor, do ódio, o vermelhidão da paixão, do desejo, aquela coisa impulsiva. É isto que é. Se você não tinha pensado ainda assim, comece a pensar. Entende?
É a estrela, a pentalfa ou pantalfa invertida, que representa o homem de cabeça para baixo. A queda do homem anjo para o homem único, exclusivamente animal, carnal. Essa é a representação do diabo, que é o ego. Mas o diabo, ao mesmo tempo, ele é o trampolim, ele é a alavanca, ele é o impulsionador para se chegar ao anjo novamente. Depende de como você usa. Porque se você prestar atenção no casalzinho aqui, eles estão acorrentados, aí você vai dizer, coitados, estão acorrentados. Mas qualquer um está com as mãos livres. E se você prestar atenção nas correntes no pescoço, elas não estão firmes no pescoço. Elas estão super folgadas. Era só eles chegarem com as duas mãozinhas, fazerem assim e tirar. Não, eles são submissos ao ego, são submissos às paixões, são submissos ao carnal, são submissos aos desejos, porque querem isto. E esta é a maior parte da humanidade. Sendo pessimista, ou melhor, sendo otimista, 70% da humanidade. Que na verdade é muito mais do que isso. É isto que é. É isto que é. E agora você decide, você é isto? Você é isto? É isto que é. Então agora a alma ela se depara com isto. Porque o diabo tem poder de influência, o diabo tem poder de manipulação, o diabo tem o poder de que os outros façam as coisas só para ele. Porque ele é que quer ganhar, então ele fica nas sombras e coloca uma máscara de Jesus Cristo. Ele fica nas sombras e coloca uma máscara de Dalai Lama. Ele fica nas sombras e coloca uma máscara de Papa da Igreja Católica. Ele está na sombra e coloca uma máscara de Madre Teresa de Calcutá. Eu não estou dizendo que essas figuras são o diabo, pelo amor de Deus, não interprete errado. É a figura. A pessoa se coloca com essa máscara para se parecer santinho, muito bonzinho, muito queridinho. Eu não coloco máscara nenhuma. Se você assistir todos os meus vídeos aqui no canal, você vai ver que eu sou transparente todo momento. Todo momento. Eu não estou aqui para fazer carinha bonita, para agradar todo mundo, para dar tapinha nas costas, para dizer que legal, segue em frente, continua fazendo do jeito que você está fazendo, que está tudo legal. É assim mesmo. Quem sabe daqui 300 existências você vai melhorar. Comigo não é assim. Comigo não é assim. Porque eu tenho que respeitar aquilo que o meu espírito, o meu ser, me dita, e não aquilo que os outros querem que eu seja ou faça. Não posso. Entende? Não posso. Essa é a carta do diabo. Então, o diabo lhe dá o poder, mas você tem que ter consciência de como usa o poder, como usa essa habilidade. Você tem que saber, tem que ter consciência disso. E quem tem consciência disto, assume as responsabilidades e as consequências disto. Não fica chorando e se lamentando pelos cantos. Porque tem consciência disso. Olha, eu quero ser submisso ao diabo. Pronto, ok. Eu quero ir para balada todas as noites, eu quero beber, eu quero transar, ter sexo com 500 mulheres ou 500 homens, e não quero nem saber, os outros não têm nada a ver com a minha vida, é uma escolha que eu fiz. Ok, mas depois não vem reclamar, não vem chorar nos cantos, e não vem dizer, porque nenhum homem me quer, porque nenhum homem quer ter uma relação séria comigo. Não adianta vir com essa conversa fiada, porque você se colocou numa posição para a sociedade e para os homens que já conheceram você, que você é uma pessoa que quer todos. Ou todas. Então não me vem com essa conversa. Não pode vir depois reclamar. Entende? Tem que assumir realmente. Eu agora estou com 70 anos, já nenhum homem se atrai por mim, né? Então agora eu tenho que aprender e tenho que viver a minha vida desse jeito. Pronto, acabou. Deu. Tem que assumir. Não adianta ficar reclamando. Não adianta ficar reclamando. Não adianta. Porque é assim que são as coisas. Entende? E você veja que ele tem uma tocha na mão, o fogo. A mulher lá
Por trás dela, o que você vê? Vê uma pinha, vê uma flor. Atrás dele tem aquela cauda com uma chama na ponta, né? Que o diabo está a queimar, ó. Porque a chama da tocha do diabo está queimando a flor que deveria também estar nele. Então, o homem, naturalmente, é um animal predador, é um caçador. A mulher, pela questão da flor, ela deve ensinar este homem a não ser predador e caçador. A ele valorizar o lar, valorizar a família, valorizar a mulher que tem, valorizar os filhos. Esta é o verdadeiro ensinamento que a mulher tem que transmitir para o homem. Ensiná-lo a amar. Porque o homem é ensinado, ainda hoje pela própria sociedade, estimulado a ser garanhão, a ser comedor. Ele é estimulado e é, sim, ensinado. Até hoje é isto. Não adianta vir dizer que não. Não adianta, porque até a própria sociedade diz, todo homem é igual, o homem é assim mesmo. Então, mas não, é a mãe que ensina para o filho. Não é a esposa que ensina para o marido. A mãe deve ensinar para o filho a ele ser diferente desde criança. Se ela quer que ele seja um homem diferente lá no futuro. Mas o pai não ajuda. Não interessa que o pai não ajuda. Não interessa que o pai não ajuda. O seu papel é este. Porque o pai vai ensinar o que para o filho? Aquilo que ele aprendeu com a família dele. Mas você que já tem uma consciência mais aberta, você que já tem uma consciência mais ampla, você que está num caminho de espiritualidade, você assumiu esse compromisso consigo e com as pessoas que estão perto de você. E você tem que cumprir isto. Então você tem um filho, você tem que ensinar esse filho de acordo com as regras e as coisas que você está aprendendo dentro da espiritualidade. Caso contrário, você está fazendo o quê? Agora, se ele mostrar para você que ele não tem interesse e que ele não quer, pronto, olha, deixa, larga de mão. Sobre esse assunto você larga de mão. Não fala mais nada. Dá o apoio que tem que dar até a maioridade. A partir dali, olha, filho, vai viver a tua vida. Vai viver a tua vida. Agora é contigo. O que eu tinha para te ensinar, né? O que eu tinha para te ensinar, eu te ensinei. E aquilo que eu tinha para te ensinar que tu não quis, olha, agora a vida vai te ensinar. Não adianta, você tem que aceitar. Tem que aceitar. Apenas se manter à disposição. Mas quando você quiser ver as coisas por um ângulo diferente, sabe que eu estou aqui para te dar o apoio, te ajudar e a gente conversar. Mas não perca mais tempo. Não perca mais tempo e energia. Entende? A consciência é cada um, não é a consciência de um para todos. É cada um. É cada um. A consciência de um para todos não deu certo para a humanidade. Jesus foi a consciência dele para todos. Não deu certo porque todos não quiseram a consciência. Gandhi foi a consciência para aquele povo naquela época da Índia. Ele foi a consciência para todos. Mas todos não quiseram a consciência que ele tinha. O que deu? Qual foi o resultado? Esse que você está vendo. Entende? É para cada um, a consciência de cada um. E o desenvolvimento de cada um. Certo? E aqui nós temos então a torre fulminada. A torre fulminada é justamente aquele momento em que a pessoa ela não quer mudar, ela não quer aceitar nada. Para ela a vida é isso mesmo. Para ela as coisas que acontecem com ela, a culpa é de Deus, a culpa é dos outros, a culpa é do governo, a culpa é da sociedade, porque a culpa é do pai, porque a culpa é da mãe, porque a culpa é da família, porque a culpa é do vizinho, porque a culpa é do policial, porque a culpa é da favela, porque a culpa é da universidade, porque a culpa é a falta de dinheiro, porque a culpa são os grandes empresários, porque a culpa é isto, a culpa é aquilo, e agora a culpa é essa coisa aí invisível, né, microscópica, que está no ar. Mas eu não quero mudar nada e não vou mudar nada. Essa é a torre fulminada. Essa é a torre fulminada. Entende?
A pessoa não quer mudar paradigmas, a pessoa não quer mudar as suas razões, a pessoa não quer sair dos seus convencionalismos, não quer sair da sua zoninha de conforto, ela não quer rever certos padrões e referências que ela traz da família e da infância para ela mudar, ela não quer. Ela não quer. Mesmo que ela passe a ter consciência disto, né, porque no momento que você sabe, né, que é colocado estampado diante de si uma situação e é revelado para você alguma coisa, você passou a ter consciência daquilo, seja através de um tarô, seja através de um mapa astrológico, de um estudo astrológico do mapa de uma pessoa, através de um estudo numerológico de uma pessoa, através de um enneagrama, que é um estudo também de personalidade de uma pessoa, ou através de uma revelação, no sentido de uma consulta com um psicoterapeuta, alguma coisa assim. Quando as coisas são escancaradas, está ali na tua cara, e a pessoa nega, é a torre fulminada. Chega um momento que não vai aguentar. O que acontece? De novo é a roda do destino. A carta número 10 que a gente já falou num outro vídeo. Ela vai atuar e agora ela vai derrubar e destruir aquilo que você não quer ver que tem que mudar. Então ela vai trazer situações, a vida vai trazer situações para você que é para derrubar aquele castelinho de cartas que você construiu e acredita que isto é real. O seu sonhozinho, a sua fantasiazinha. Os alicerces construídos em areia, né, que você acredita que está em rocha. É isto que é a torre fulminada. A torre fulminada é o convite para a pessoa quando uma situação na vida dela acontece onde ela se sente desterrada, em outras palavras, né? Ou sem os pés no chão. Aquele homem que viveu com os pais, né, a vida inteira, e aí agora os pais morreram. E agora? O que ele vai fazer da vida dele? Sozinho? Já não tem mais os pais? A obrigação que ele botou nas costas de cuidar dos pais já não existe mais? O que é que ele vai procurar? O quê? A tendência, sabe qual é? É procurar uma situação onde ele vai se colocar na mesma posição, que agora ele é a pessoa mais velha que precisa de apoio e que alguém cuide dele, ou então ele vai procurar alguém para ele cuidar. Por quê? Ele não quer mudar. Nunca quis mudar e agora ele também não quer mudar. Ele não vê que tem que mudar. Isso é um exemplo. Ou é aquele que foi para o mundo das drogas, a família foi lá, deu apoio, ajudou, vem a sociedade, dá apoio e ajuda, tira a pessoa das drogas. Aí ele passa um período sem consumir. Daqui a pouco ele sai para a rua, acontece uma situação na vida, perde uma namorada, não sei o que acontece, o emprego não está dando certo, ou ele perde o emprego, pum, vai lá para as drogas. O que significa? Que ele não quis mudar. Internamente ele não mudou nada. Não mudou nada. Mas externamente para os outros, ele foi um vencedor porque ele deixou as drogas. Mas agora, pela vida, ter trazido uma situação que é para colocar ele em xeque, para ele olhar para dentro de si e ver onde é que está as suas limitações, onde é que estão as suas fragilidades de personalidade, as suas fragilidades emocionais e psicológicas, para ele amadurecer, para ele robustecer, para ele se proteger, criar uma proteção emocional e psicológica, mas ao mesmo tempo amadurecer e crescer naquele ponto, ele não vai e não busca. Vai para as drogas novamente, vai para o alcoolismo, vai para o jogo nos casinos. É isto, meu amigo, é isto que é. A sociedade, a vida humana está mostrando todos os dias para nós as coisas. Nós fazemos de conta que não estamos vendo. Fazemos de conta, isso não é comigo. Isso não é comigo. Aí a torre fulminada um dia, pum, atua na vida da pessoa. Se não é nessa existência, vai ser na próxima. Ah, mas eu nem me lembro na próxima. Pois é, não se lembra de burro. De inconsciente, porque durante uma existência não desenvolveu a consciência, vai para outra existência sem consciência também, sofre mesmo inconsciente. É isso. E as oportunidades estão surgindo, Eckhart Tolle, Reiki, mesa radiônica,
Para acordar, vamos despertar, e desperta. Ah, eu já estou desperto. Por que você já está desperto? Ah, não, porque eu fiz o curso de despertar da consciência lá com o fulano, com o guru, não sei qual. Eu li o livro do fulano, não sei qual, então eu já estou desperto. Não está desperto coisa nenhuma. Você não pratica. Se não pratica, não está. Não é porque leu que está desperto. Não é porque assistiu o curso que está desperto. Não é porque assistiu o workshop que está desperto. Não é. É praticando. É vivenciando no dia a dia. E a torre fulminada. Que precipita tanto o homem quanto a mulher ao desterro. Entende? É isso que é a torre fulminada. Que é também chamado de ira de Deus. Mas Deus não fica irado com nada. Isso é um estereótipo que foi utilizado para a humanidade, no sentido de que, olha, o castigo de Deus. Não é castigo de Deus. O próprio karma não é castigo. É consequência. Ação e reação. Se você jogar uma pedra numa parede, a parede vai revidar para você. A pedra vai voltar ou ela vai cair para um outro canto, mas ela não vai ficar presa na parede, a pedra. Isso é ação e reação. Se você vai num lugar, num zoológico, né, onde tem os animais através de um outro vidro, e a criança fica ali, bibibi, 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 daqui a pouco o animal ele vai se incomodar e ele vai atacar o vidro. Já teve casos que você vê até vídeo aí aqui no YouTube, que o gorila ele atacou o vidro e quase que o partiu, rachou o vidro. Por quê? Porque estava ali alguém fazendo coisas para incitar o animal. É ação e reação. Ação e reação. Entende? Então, o karma é isto. E a roda da fortuna, que é a carta número 10 e a carta 16, estão intimamente ligadas. Intimamente ligadas. E a carta 15, que foi a anterior que eu falei, também estão intimamente ligadas. Essas 3 cartas estão intimamente ligadas. Intimamente ligadas. Então, a carta 16 é a alma olhar para dentro de si, fazer o trabalhinho lá do eremita na carta número 9, olhar para dentro de si, ver os padrões, as referências, ver as questões que ela tem que mudar da personalidade, daquilo que colocaram como crenças dentro da cabeça desse adulto hoje, lá quando era criança, na sua infância, que vem dos pais, que não condiz com a realidade da vida dele. Tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. E a última carta de hoje, dessa terceira parte, né, do nosso estudo aqui de tarô a partir da jornada da alma, é a carta da estrela, que é o verdadeiro significado de esperança, confiança e fé. Então, todos nós temos os nossos guias espirituais, temos os nossos mentores espirituais, temos o nosso anjo da guarda, temos o nosso intercessor elemental, nós temos Deus em nós, que é essa estrela de 8 pontas que está ali. Todos nós temos. Todos nós temos. O problema é que nós estamos ainda inseridos numa cultura e numa ideia religiosa. Religião significa religare, vem do latim. Religare quer dizer tornar a ligar, tornar a unir. Isto é o verdadeiro papel e a verdadeira missão da palavra religião. O verdadeiro significado da palavra religião. Religiosidade é outra coisa. Religiosidade é render culto. É apenas ser um devoto. É apenas ser um seguidor. Isto é religião. Isto é religião. Então, a maioria das pessoas que ainda está presa, vincada nesta cultura, nesta ideia, mesmo que inconsciente, ela transforma tudo que toca em religiosidade. Mas o papel daquilo não é religiosidade. Tem pessoas que cultuam Eckhart Tolle. Eckhart Tolle não é para ser cultuado, é para ser estudado. Pegar o livro, Poder do Agora, pegar o livro, Um Novo Mundo, um outro livro que ele tenha colocado,
estudar esse livro, praticar este livro para se tornar um Eckhart Tolle. É esse o papel, não é adorar Eckhart Tolle. Não é ver um vídeo dele e dizer, esse cara é legal, esse cara é show de bola. Não é isto que ele quer. E não é esta a missão dele. A missão dele é você se transformar nele, numa pessoa igual a ele, com um nível de consciência. Mas a cultura religiosa faz com que as pessoas passem a ser adoradores, seguidores e devotos. Esse é o problema. Mikao Usui não criou o reiki para as pessoas serem adoradoras de Mikao Usui, para ter fotografia do Mikao Usui na parede e render culto, colocar incensos para o Mikao Usui. Eu tenho agora aqui o Mikao Usui na parede, tenho lá aquela outra mestra, né, do Haiti, né? Ou melhor dizendo, lá das Caraíbas, né? A mestra não sei o quê, tá aqui. E coloquei também o meu mestre, que me deu o curso de reiki. Então eu tenho os 3 mestres na parede. Nunca foi esse o objetivo. Isso é religião. Isso é religiosidade, nem é religião. É religiosidade. Vai dizer que é isso que ele quis. Ele trouxe um ensinamento para a humanidade, a aproveitar esse ensinamento para se equilibrar, harmonizar, encontrar o seu ponto de equilíbrio, encontrar o seu ponto de harmonia, encontrar o seu ponto de consciência. E a partir desse ponto de consciência, começarem a trabalhar, a expandir esse ponto de consciência, percebendo aquilo que carrega dentro de si, que são obstáculos para manter este ponto de consciência ativo. Esse é o reiki. Não, o Mikao Usui ensinou o reiki como uma terapia. Então eu sou mestre reikiano, eu sou reikiano e aplico o reiki nas outras pessoas. Não. O primeiro objetivo foi com ele. Ele aplicou o reiki nele. Só depois ele desce e começa a aplicar nos outros. E ele aplicava em si próprio. Caso contrário, ele não tinha ensinado auto-reiki para as pessoas. Ele tinha ensinado apenas, olha, você faz, é só com ele, tá bem? Olha, é só com ele, não tem auto-aplicação. Será que não? É tão difícil assim. É tão difícil assim. Meu Deus do céu. O que significa isso, meu Deus? É tão difícil assim. Que quanto mais você trabalha, quanto mais você se aplica, mais você vai tendo consciência da questão de luz que você carrega, da questão de sombra que você carrega, você vai superando os obstáculos dentro de você vai conseguindo se conhecer e conhecer os outros. Aí vem uma pessoa que faz parte da sua egrégora energética, porque se chama egrégora energética, quer dizer, grupo kármico, ou grupo energético kármico. As pessoas vêm ao seu encontro, você que é terapeuta, né? Vem ao seu encontro, a pessoa está falando e você está percebendo. Isso tem a ver com isto lá dentro, isso não sei o quê. Essa pessoa está trazendo uma coisa que, olha, eu descobri através dela isso que eu carrego dentro de mim. Então vou trabalhar isso. Autoaplicação. O que eu tenho que fazer para quebrar com este obstáculo? É isto. Nunca foi outra coisa. Mas as pessoas, novamente, conduzidas pela religiosidade, que carrega dentro de si, que mesmo que não aceite isto, mesmo que não vá mais à igreja, mesmo que até renegue que é cristão ou católico, né? Não, eu sou católico só de nome, eu sou católico só porque eu nasci católico. Não importa. Mas faz de outras coisas aquilo que era a igreja. Religião, religiosidade. Não é religião, religiosidade. É isso. Troca uma coisa pela outra. Troca uma coisa pela outra. É isso. E a carta da estrela está dizendo isso. Se você quer ter esperança pelas coisas, você tem que aprender a esperar. Esperança é justamente isso, aprender a esperar, mas agindo. Você age e espera. Você age e espera. Quer dizer, você age
e larga nas mãos de quem? Do universo, e agradece. Agradece como se já tivesse alcançado aquilo. Isso é esperança. É esperar com confiança. Esperança é confiar com confiança, é esperar com confiança. Que vai chegar aonde? Na verdadeira fé. O que é a verdadeira fé? É você realmente ver, é realmente você apalpar, é realmente você sentir. Seja fisicamente ou extrafisicamente você sentir. Realmente isto é assim. Realmente é isto que me mostraram. Realmente é isto que eu vi. Isto é esperança. Esperança é saber esperar com confiança. A maioria das pessoas não tem isto. Elas têm outra coisa de esperança. Outra coisa, expectativa. Que elas trocam a expectativa pela tal da esperança. Expectativa não é esperança. Porque expectativa gera ansiedade, gera estresse, gera tensão. Não traz paz. Esperança é esperar com confiança. Então você está tranquilo, está seguro, está calmo. Não tem ansiedade, não tem desespero, não tem nada. Você está tranquilo, está seguro, está confiante. Pô, realmente o que eu fiz está bem feito e vai trazer resultado. Eu só tenho que continuar fazendo. É isso. E as pessoas não têm isso. Elas dizem, eu sou uma pessoa que tem esperança. Não, você tem expectativa. Porque passou uns dias, está a pessoa ansiosa pelo aquilo que ela quer. Mas ela diz que é uma pessoa que tem esperança. Está a entender? Está a entender? E por que eu estou dizendo isso para você? Olha só a figura. Olha a figura. Ela está derramando água dentro de um jarro, ela derrama água dentro do lago, que representa o inconsciente, quer dizer que ela está a nutrir o seu inconsciente com alguma coisa boa. É isso que significa. E ao mesmo tempo do outro jarro, ela nutre a terra, que também cai água para dentro do inconsciente. Não quer dizer que ela, com o apoio da espiritualidade, daquilo que ela carrega como conhecimento, como informação e como prática de vida, ela está a nutrir-se. A nutrir-se. Porque o jarro representa cada um dos nossos chakras. Cada um dos nossos chakras. Olha só aqui. São 7 estrelas de 8 pontas. Sendo que a 8ª estrela, como eu já comentei aqui, é Deus em nós. Entende? O ângulo que ela faz com a perna que tem o pé sobre a água e o ângulo que ela faz com a outra perna que está ajoelhada na terra, se você unir a parte de baixo, forma um quadrado. O que é o quadrado? Cristalização, materialização. O 4 é a matéria. É a matéria. Então ela tem confiança, tem segurança, que a outra perna que está apoiada no chão, de joelho, ela tem confiança e tem segurança que aquilo que ela tanto deseja, que está ali, no lago, que é o emocional dela, que é o inconsciente dela, isso vai se cristalizar, vai dar seus frutos. Está lá a árvore lá atrás. E o pássaro. Olha as plantinhas que estão crescendo ao redor do lago. É isso que significa. Isso é a fé. Porque fé é você ver as coisas. Desde o espiritual, desde o não material, até o material. Você acompanha isto. Acompanha. Com confiança. Entende? A maioria das pessoas não tem mais isso, porque elas olham para isto e já reportam para a religiosidade que elas negam a religiosidade, mas vivem diariamente em religiosidade. As pessoas rendem culto a clubes de desporto, a clubes de futebol, a clubes de basquetebol, a lutadores
nos ringues, elas rendem culto a atores e atrizes, a famosos da moda, a famosos da música. Elas estão rendendo culto a todas a esses seres, a essas personalidades. Elas rendem culto ao governo, que agora eu gosto desse governador, eu gosto desse presidente. Estão rendendo culto a essas pessoas. Todo o tempo rendendo cultos. Não fazem nada e ficam esperando e orando, entre aspas, né, para que esses resolvam a vida delas. É render culto. Isso é render culto. Em outras palavras, é religiosidade. É religiosidade. Aí aparece uma pessoa aqui na internet, cria um canal no YouTube, todo mundo rende culto a ela. Ou grande parte vem um público para render culto para aquela pessoa. Não é para aprender com aquela pessoa. Não é para se desenvolver com aquela pessoa. É para render culto. Principalmente quando o assunto é espiritualidade. Principalmente quando o assunto é espiritualidade. Aparece um Hélio Couto que vem ensinar as pessoas rendem culto a Hélio Couto, mas ele algum dia quis que as pessoas rendessem culto para ele? Tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Porque eu já vi os vídeos dele, já assisti às aulas dele, eu não vi nele um homem que quer que as pessoas rendem culto para ele. Apareceu um Augusto Cury que traz livros que ensina para as pessoas a elas se autoconhecerem, a elas fazerem um trabalho interno, 12 semanas para mudar uma vida. Elas passam a render culto ao Augusto Cury do que pegar o trabalho que ele traz para as pessoas colocarem em prática, para que elas se transformem num futuro semelhante ao Augusto Cury. Não, eu rendo culto ao Augusto Cury. Ele, em alguma vez, eu tenho certeza que ele não quis que as pessoas rendessem culto a ele. Tá a entender? Esse é o problema. Esse é o problema e vai ser sempre o problema de toda a humanidade. Toda a humanidade. Toda. Toda. Toda a humanidade. Vai ser sempre esse o problema de toda a humanidade. A maior parte da humanidade só quer render culto, quer que Deus, um ser elevado, venha como Salvador. É isto que querem, infelizmente. Ok? Então, esse é o caminho da alma até aqui, né? E no próximo vídeo nós vamos dar continuidade até chegarmos ao arcano 22, que é o final desta jornada, final deste período de jornada, né? Porque a jornada ela continua, ok? Até a próxima, então. Muito obrigado.